E hoje eu quero falar sobre a vida desse homem que nos ensina muito sobre ter vida com Deus. Ter vida com Deus. Salmo 105, versículo 15, diz o seguinte: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão que foi vendido como escravo, José, cujos pés apertavam os grilhões, a quem puseram em ferros, até o tempo que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou, fez-lhe senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para seu gosto sujeitar seus príncipes e instruir os anciões. Falar sobre a vida desse homem que eu tenho certeza que você já ouviu muito sobre José. E pensa numa pessoa que a gente precisa aprender sempre. Você sabia que existem apenas 2 personagens bíblicos do Antigo Testamento que não há relatos de pecado? Esses 2 é José e Daniel, ambos jovens e ambos em terra que não era deles. É interessante que são livros, muitos capítulos, e isso não significa que eles nunca pecaram, mas a Bíblia dá ênfase sobre a santidade que havia sobre esses homens. E é isso que a gente precisa aprender. Uma vida com Deus parte do pressuposto de santidade. Gente, é impossível a gente caminhar com Deus e viver no pecado. Isso é impossível, né? Lembra lá quando Jesus falou que os puros de coração verão quem? A Deus. Então, se você quer caminhar com Deus, você precisa ser santo. E existe um erro muito grande quando a gente fala de santidade. A gente acha que é uma pessoa que é isenta de pecar. Santidade, eu vou mostrar como eu vou santificar um copo aqui para vocês. O copo está aqui e agora eu vou santificar esse copo. Eu vou colocar ele aqui. Santificar significa separar, então eu vou separar esse copo dos demais, vou colocar aqui. Santidade significa separação. Então, uma vida separada significa uma vida que agrada o coração de Deus. E para mim, a definição minha sobre temor ao Senhor significa um intenso desejo de agradar a Deus. Temor ao Senhor significa um intenso desejo de agradar a Deus. E você vai ver isso na história de José, um homem que passou por injustiças, um homem que estava abandonado, um homem que foi esquecido, e mesmo assim havia no coração de José o que? Temor ao Senhor. E eu queria falar justamente sobre essa santidade, sobre essa separação. Estava chegando na época de José o maior problema que a humanidade já enfrentou e que até os dias de hoje é o maior problema que não foi resolvido. Qual é o maior problema da humanidade? A fome. Se você ler depois Gênesis capítulo 43, você vai ver lá o relato bíblico. E a fome se agravou poderosamente. Hoje a fome é uma das causadoras de muitas e muitas mortes. Hoje a fome é quase incontrolável porque a sociedade não consegue resolver. Os ricos não querem resolver. Então, quando a gente olha justamente para a passagem bíblica, a gente vai ver o maior problema vindo sobre a terra. E sabe o que é interessante? Deus estava preparando um homem para esse momento. E quem que é esse homem? José. Então o maior problema estava vindo e Deus estava começando a preparar esse homem. Eu digo para você que Deus está nos preparando. Deus está nos treinando. Se está vindo o maior problema que a humanidade enfrentaria, um problema que estava atacando não só famílias, mas uma nação, Deus levantou uma pessoa para resolver isso. Eu sei que às vezes a gente olha para personagens bíblicos, homens de Deus, e a gente acha que a proporção não vai ser igual. Eu concordo. Mas de alguma forma a gente pode experimentar de algumas intensidades. E quando a gente olha para Deus que estava preparando esse homem que resolveria o problema da fome, ele não estava no Senado grego. Ele não era uma das cabeças pensantes da época. O homem que ia resolver o problema não estava numa sinagoga, ele não era um religioso.
O homem que resolveu o problema da fome da época, ele não estava com grandes rituais, ele não era um astrólogo da época. Não. Onde estava o homem que resolveu o problema da fome? De um buraco. Onde estava o homem que resolveu o problema da fome? Estava numa prisão. E qual era a condenação dele? Porque ele tinha tido relação sexual com uma outra pessoa que não era sua. Olha a má fama de José. Me diga, se você é um dos homens mais poderosos do mundo, que era Faraó, você teria coragem de pegar um bandido, porque essa era a visão que eles tinham de José, um bandido que estava na prisão há muitos anos, e colocar ele como responsável para tratar da fome? Você colocaria alguém nessa responsabilidade? Você não aceitaria essa pessoa nem pisar dentro da sua casa? Agora me fala se isso não é uma intervenção milagrosa de Deus. Era Deus agindo. E a gente vê um Deus que estava preparando José para esse momento. E uma coisa interessante é que José sofreu antes das pessoas começarem a sofrer. Quem sofreu por causa dessa fome? Todo mundo sofreu com a fome, menos José, porque José já estava sofrendo antes. E eu quero trazer 3 verdades sobre uma vida com Deus. A primeira verdade é que Deus nos treina. Deus nos treina. Deus está treinando você. Deus estava treinando José. Nós lemos o texto aqui, que a palavra o provou. E Deus estava provando José em bons momentos, assim como Deus faz com a gente. Deus estava treinando José com o afago do pai dele. José tinha uma relação íntima com o pai dele, mas muito íntima. Mas Deus estava provando também José nos momentos difíceis. Quais eram os momentos difíceis? O ódio dos irmãos. A Bíblia vai descrever em Gênesis que era impossível os irmãos ter uma conversa. Não tinha nenhum bom dia com José. Eles não tinham uma troca de palavras, porque o ódio dos irmãos era muito, mas muito forte. Tão forte que eles queriam matar a José. Um deles falou assim: não vamos fazer isso. Então Deus estava treinando José nos momentos difíceis. Voltando, Deus estava treinando José também nos bons momentos, porque quando José vai para a casa de Potifar, Deus honra José e José começa a ser próspero lá. Ele se tornou o responsável de toda a casa. Então José estava numa boa posição. Mas Deus também estava treinando José na prisão. E você vai ver esses altos e baixos, porque existe um momento de prosperidade e um momento de dificuldade. E quando a gente vê a revelação que José tem, a interpretação, são 7 anos de bons momentos, de prosperidade, mas depois o quê? 7 anos de dificuldade. E você vai ver isso, José estava sendo treinado em bons momentos, os 7 anos de prosperidade. Então José, eu sei o que fazer nos momentos bons. Mas a gente percebe também José nos momentos difíceis. Olha, a gente vai fazer isso, isso, isso. Quando a gente vê José interpretando esse sonho para Faraó, você vê uma capacidade incrível desse homem, dele ouvir e em segundos ele resolver o problema. Gente, isso é um dom de Deus, mas Deus estava treinando José. Eu digo para você, muitos crentes têm dificuldade em uma das duas situações. Existem pessoas que têm dificuldade com a honra, porque sentem até envergonhadas quando são abençoadas. Eu não posso contar. Não posso falar nada. Não. Se eu falar que está acontecendo isso, nossa, alguém vai ficar com inveja. As pessoas têm dificuldade em momentos de honra. E existem, como a maioria dos crentes, dificuldade no momento de escassez. E a gente vai aprender que José teve essa vida que você fala assim, gente, como ele foi capaz de suportar? E ele só foi capaz de suportar porque havia no coração dele o temor a Deus, o desejo intenso de agradar a Deus. Então eu digo para você, você está sendo treinado para alguma coisa que você ainda não sabe, mas vai ser o maior problema que talvez a sua família vai enfrentar, que o seu trabalho vai enfrentar, que a sua igreja vai enfrentar, e você é resposta de oração para esse momento. Você está sendo treinado. Deus não nos dá tudo de uma vez. Gente, para Deus era fácil, mas muito mais fácil
resolver esse problema de José. Fala, José, eu te coloco já direto lá no trono se eu quiser. Mas Deus fez questão de ir treinando José para que quando ele pudesse chegar lá, ele não se perdesse. Então Deus está nos treinando. Guarde isso no seu coração. Segunda verdade é que o diabo nos tenta no meio dessa vida com Deus. O diabo nos tenta. Assim como Satanás estava tentando José o tempo todo. Satanás tentou José em 3 áreas que eu quero destacar. A primeira área que Satanás tentou foi a sua sexualidade. José, ele estava longe dos pais. Vamos lembrar que não havia uma Bíblia para ele, não havia nenhuma recomendação, até mesmo escrita para ele, falar assim, olha, eu não posso fazer isso porque... Não, José não tinha isso. Ele só estava em comunhão com Deus, mas ele sabia, eu não posso me deitar com a mulher do meu patrão. E ele vai dizer, como posso fazer algo tão grave contra o meu patrão e contra Deus? José sabia que esse pecado era uma ofensa a Deus e também à sociedade. Eu digo para vocês que Satanás nos tenta em várias áreas, e a principal área que nós somos bombardeados hoje em dia é a sexualidade. Você vê na TV, você vê no celular, você vê nas conversas, nós somos bombardeados diariamente. E parece que fala nesse tema, fala assim, não, mas isso é para os jovens. Então, como que há tantos casos de adultério, como há tantos divórcios, tantas separações, porque nós não estamos vigiando essa área. Satanás começou a tentar José, e José, como um homem de Deus, ele não resistiu fisicamente, ele correu. E é isso que a gente precisa fazer. É muita oração, muito jejum, mas também é fugindo da aparência do mal, é fugindo das oportunidades que são propostas para a gente. Então Satanás tentou na sua área sexual. Segunda área que eu acho fantástico e que às vezes a gente não acha que é tão grave, mas Satanás tentou fazer com que José fosse amargurado. Gente, tem muita gente que tem a facilidade de rejeitar o pecado sexual, que tem facilidade de rejeitar a bebida, que tem facilidade de deixar a carnalidade, mas a pessoa é amarga, a pessoa parece que a vida faz mal para ela. Existem fases na nossa vida que é difícil mesmo, que a gente nem se suporta, mas a vida toda amarga. José poderia falar assim, estou aqui nessa prisão, tá vendo, Deus? É isso que eu mereço. Olha só o que eu fiz para o Senhor. Então a gente vê que José, ele foi tentado a reclamar, a murmurar. Me fala o seguinte, se você tivesse preso durante, no mínimo, José ficou preso no mínimo 3 anos, se você não ia reclamar com Deus. Gente, que desafio, não ser amargurado. A Bíblia vai descrever que José, ele só percebeu uma situação de interpretação dos sonhos daqueles que estavam presos porque ele observou e falou assim, vocês estão preocupados por quê? Uma pessoa que está numa prisão estaria preocupada com a situação de outra pessoa? Isso acontece demais na nossa vida, porque quando as dores vêm, a gente fala assim, não, eu não tenho problema para resolver, tenho problema demais para resolver na minha vida, vou resolver dos outros. Eu não estou bem para ajudar ninguém hoje, eu não quero saber de ninguém. Isso são sintomas de quem está amargurado. Quando o faraó encontra com José e fala assim, você é o rapaz que interpreta sonhos? A resposta dele foi, uma vez eu já interpretei, mas o Deus a quem eu sirvo me esqueceu aqui nessa prisão. Essa foi a resposta dele? Não. Ele falou assim, eu não tenho capacidade, mas o Deus a quem eu sirvo, Ele é capaz. Então você não vê amargura no coração de José. Satanás tentou, mas não conseguiu. Terceira área que Satanás tentou José foi na área da vingança. Quando Deus abençoou José, José não revidou, José não jogou na cara dos seus irmãos. Pelo contrário, você vai perceber a fala de José quando ele se revela aos seus irmãos, fala assim, fiquem tranquilos, porque esse era o plano de Deus. Eu vim para cá para salvar a mim,
a sua vida, a sua família, essa nação. E se você ler capítulo 50 de Gênesis, novamente quando o pai Jacó morre, os irmãos ficam preocupados, assim, agora José vai nos matar. E eles começam a se humilhar e José começa a chorar assim, o mal que vocês fizeram, Deus o converteu em grande bênção. Então eu digo para vocês, vingar nunca é a solução. Revidar. Fala assim, eu quero mostrar isso para as pessoas, para a minha família, para aquele que não fez isso, lá da minha igreja. Satanás tenta, muitas das vezes, fazer com que haja no nosso coração a disputa, a rivalidade, a vingança. Então, o diabo também tenta. Terceira verdade, para a gente encaminhar aí, para a gente poder orar, é que a gente precisa aprender algumas coisas, que as nossas ações no treinamento e na tentação têm resultado. Nossas ações no treinamento e nas tentações vão ter resultado. Gente, porque José foi fiel nas tentações e no treinamento, Deus o abençoou com seus resultados. Olha só, primeira coisa, Satanás tentou José na sua área sexual, mas como a sua resposta foi boa, Deus o deu uma família maravilhosa. Quando José sobe ao trono, ele casa e ele tem 2 filhos, e os 2 filhos, eles têm nomes proféticos, Efraim e Manassés. Então Manassés significa Deus me fez esquecer do meu sofrimento, e Efraim significa Deus me fez prosperar em terra distante. Então, os seus filhos, a sua esposa foram bênção para a sua casa. Enquanto muitas pessoas querem viver uma vida devassa e traz essa devassidão para a sua casa, isso traz consequência no seu lar. Mas José, como teve bons resultados lá na vida dele, ele pode simplesmente deixar um legado para nós. Uma coisa, por causa da não vingança de José, ele teve uma restauração na família. Gente, a gente vai ver uma das cenas mais belas da Bíblia, um reencontro de José com seus irmãos. Ali uma restauração. José poderia matar e falar assim, agora eu mato vocês. E depois encontrar o pai e falar assim, pai, eu estou aqui, tá, mas cadê os meus filhos? Não, eu matei eles. Não. Há uma restauração completa. Quantas famílias não são restauradas porque não há perdão? Não consegue perdoar o irmão. Não, por causa de talher, de garfo, por causa da herança, brigam. Então a gente precisa aprender com José, porque José teve uma família restaurada completamente. Eles puderam aproveitar muito, mas muito tempo. Por causa das respostas de José, havia sobre José prosperidade. Gente, José sofreu durante 13 anos. Quando você lê a Bíblia, você vai ver um adolescente, José, 17 anos, mas ele começa a reinar, a governar com 30 anos de idade. São 13 anos de sofrimento, 13 anos de sofrimento, de altos e baixos. Mas a Bíblia vai descrever que José viveu até 120 anos, dos 30 até os 120 anos em prosperidade, farto, com alegria, vivendo bem, com o legado que ele tinha deixado. Imagine só, você salvou uma nação. Gente, essa fome ia destruir não só a nação do Egito, porque as outras nações foram para o Egito para comprar comida. Você salvou o mundo. Olha que gratidão havia no coração de José. E muitas das vezes a gente troca por poucas coisas, porque a gente não sabe corresponder ao treinamento e dizer não às tentações. Então havia sobre José prosperidade. Outra coisa também que a gente vê como resultado, havia sobre José liderança em tudo que ele fazia. Gente, José era líder, não era só das coisas importantes, era de todas as coisas. Se a gente colocasse José aqui como responsável por limpar essa igreja, ele ia limpar da melhor forma possível. Se ele fosse aquele que ia ligar o som, ele ia ser o melhor na sua área. Se ele fosse resolver o problema mais difícil da igreja, um aconselhamento com um casal que está no divórcio, ele seria o melhor. Se ele fosse vender balinha no centro, ele ia ser o melhor. Tudo que José fazia, ele era acima da média.
porque havia sobre ele o espírito de liderança. Ele começou a governar numa casa importante. Foi para a prisão? Beleza, eu vou governar a prisão. Quem é o bandido que tem a chave da própria cela? Ninguém tem. E administrava, e a prisão melhorou. Como é possível uma prisão melhorar? Me fala. Mas José tinha essa capacidade. Ele pensava, ele liderava. Muitas das vezes a gente quer liderar só em coisas grandes, né? Não, se Deus me colocar nesse negócio, ou não, eu quero abrir um negócio por conta própria, é minha empresa, mas tem que ser grande. José não pensava assim. Tudo que José fazia, ele liderava, ele governava, ele trazia soluções para os problemas, por causa das suas ações diante do treinamento das tentações. Outra coisa que eu gosto demais na vida de José, que a gente vai ver também na vida de Daniel, de Jesus, é onde há santidade, há revelação. Você vai perceber que homens santos recebiam revelações de Deus. José não tinha sonhos comuns, eram revelações proféticas. E muitas vezes a gente não tem nenhum direcionamento porque não há santidade. Então nós precisamos de santidade, porque aonde há santidade, há revelação. Daniel foi um homem que falou assim: eu não vou me contaminar com as iguarias. E Deus trouxe para ele que? Revelações proféticas que vão até acontecer ainda depois das nossas vidas, até mesmo partirem daqui. Tamanha revelação. No Antigo Testamento não havia revelação do fim dos tempos sobre ressurreição, mas Daniel recebeu, porque havia santidade. Então, igreja precisa de santidade, porque aí você vai receber revelação, você vai receber direcionamento. E última coisa que eu quero destacar sobre as ações de José é que ele tinha intimidade com Deus. Você vai perceber quando você lê o texto bíblico que vai dizer: e Deus estava com José. José estava na casa de Potifar e Deus estava com José. José estava na prisão e Deus estava com José. José estava lá no palácio e Deus estava com José. Aonde José estava, Deus estava. Essa é a maior bênção que a gente precisa ter na nossa vida. A gente precisa ter uma vida com Deus. Não é um momento, não é um culto de domingo. É uma vida com Deus. É caminhar diariamente com Deus. Gente, Faraó chegou em José e falou assim: José, resolva isso, eu não quero saber. Olha que coisa, o homem mais poderoso da terra não era Faraó, na época do Faraó, era quem? José. Faraó ficava assim: José, o que a gente tem que fazer? José falou assim: pode deixar, eu sei o que eu tenho que fazer. E José teve a capacidade intelectual de fazer o reinado do Egito se tornar poderosíssimo, poderosíssimo, porque o reinado do Egito começou a comprar terrenos e terrenos e terrenos, porque os egípcios estavam até passando dificuldade por causa da fome. Gente, Deus está nos treinando para coisas grandes, mas você precisa saber como corresponder para você ter o sucesso. Quando a gente fala de fome, nós estamos passando por uma grande fome, e não é só uma fome física. Gente, as pessoas estão sedentas de Deus. O que você tem para oferecer para essas pessoas? José soube corresponder a essa fome. As pessoas estão desesperadas por um alimento emocional. As pessoas estão deprimidas, angustiadas, aflitas, em depressão. O que você tem para oferecer para essas pessoas? As pessoas estão aí preocupadas com a questão financeira. Qual é a sua administração financeira para ensinar as pessoas? Nós estamos sendo treinados. E talvez você está passando um momento difícil, e você fala assim: Deus, mas por quê? Lembre-se, José sofreu antes das pessoas. Quando chegou o momento de sofrimento, José estava no seu melhor momento, porque ele já tinha sido treinado por Deus. Deus está te capacitando em algumas áreas. Tem algum momento da sua vida que você fala assim: Deus, por que disso na minha casa? Por que disso nessa área? Deus está te treinando. Há uma fome gravíssima nesse mundo e você é a resposta desse clamor. Você é a resposta, suas palavras, suas ações. Da prisão ao palácio em um dia. Como pode? Em uma noite você está dormindo na prisão depois de tantos anos injustamente.
no outro dia você é a pessoa mais importante, no qual o faraó tem assim, o que a gente vai fazer, José? Eu não sei o que fazer. Me fala se isso não é a movimentação de Deus. Alguém que não conhecia Deus, conhecia vários deuses, ao falar, quando José falou, ele falou assim, gente, esse homem aqui é o cara ideal, porque há sobre ele o Espírito de Deus. Um mundano reconheceu que havia o Espírito de Deus sobre a vida de José. Agora me fala, será que alguém reconhece que há o Espírito de Deus na nossa vida quando a gente fala? O que você pode oferecer para os famintos da nossa geração? Irmãos, nós precisamos voltar a ter santidade, porque a santidade é uma separação total para a gente ter comunhão com Deus. Não significa que você tem que mudar sua roupa, suas palavras, não. Significa um intenso desejo de agradar o coração de Deus, seja nas tentações ou seja no treinamento de Deus. Queria que você se colocasse de pé para a gente poder orar.